E aí, tudo bem? Boa tarde pra você, no ar mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Seja muito bem-vindo a mais um programa. A sexta-feira chegou, é a tão aguardada e querida sexta-feira chegou. Falar em querido também, ontem o nosso querido Grêmio Prudente tinha uma missão duríssima, enfrentar o Corinthians pela Copa São Paulo de Juniores. E como era esperado, não foi fácil. Os meninos da nossa região até tentaram, mas o Timãozinho acabou goleando. Vamos ver os gols dessa partida. Olha, o primeiro foi Gabriel Vasconcelos, ele sofreu o pênalti aí. Aquele pênalti clássico, né, de tentar passar pelo zagueiro. Quem cobrou foi Matheus Cassini, que é considerado o galã da copinha. Matheus Cassini tem olhos verdes, todo mundo tá falando mais da beleza dele do que do futebol, né? Mas o menino joga bem também. O segundo gol do Corinthians é um golaço que contou com a ajuda do goleiro Robson, foi de Guilherme Arana. Guilherme Arana faz parte do elenco profissional do Corinthians. Depois da copinha ele deve subir e fazer parte do time do Tite. Falha infeliz do goleiro Robson. Terceiro gol do Corinthians foi um belíssimo lançamento de Gustavo Tocantins, que Matheus Cassini completou. Olha só, hein? Outro gol de Matheus Cassini, o segundo dele, fazendo o número 2 ali com as mãos. Mais uma vez você vê ali o lançamento vindo do meio de campo. O Gustavo Tocantins tocou para Matheus Cassini, que completou com facilidade, bem frio também, como o Gabriel Jesus do Palmeiras, nós estávamos comentando ontem, né? Aí o gol do Grêmio Prudente, ó, de falta, Diego Costa bateu falta muito bem batida. Esse Diego Costa aí tem apenas 15 anos de idade, olha só, um garoto, né? Um menino, um adolescente aí já mandando muito bem na bola, batendo muito bem na bola. O quarto gol foi dele, Gustavo Tocantins, que também faz parte do elenco profissional do Corinthians. Matheus Cassini ia fazer o terceiro, a bola bateu no travessão e sobrou para ele, ó, Gustavo Tocantins, fazer o quarto gol do Corinthians. Ainda tinha tempo para mais, aos 44 do segundo tempo, a bola sobrou para Gabriel Vasconcelos fazer o quinto. É isso aí, Gabriel Vasconcelos, que joga, ele é reserva do Timãozinho, mas fez um golaço também. O Corinthians agora pega o Goiás nas oitavas de final e o horário e o dia da partida ainda não foram definidos pela Federação Paulista. Assim que forem definidos, nós falamos aqui pra você, entendeu? E o São Paulo foi outro grande que passou de fase na Copa São Paulo. O tricolorzinho pegou o Atlético Paranaense em um jogo muito complicado e polêmico, viu? E venceu por 2-1. Vamos também ver esses gols aí da partida do São Paulo. O primeiro gol foi do time paranaense. O time paranaense saiu da frente depois de uma bela jogada de Bruno, que marcou aos 17 minutos. Olha aí, ó. Um gol bonito, né? Belo gol, bela jogada, né? Do Atlético Paranaense, que tem um time bastante forte, viu? O São Paulo chegou a um empate e uma cobrança de pênalti batida por Inácio. O Inácio é um artilheiro, aliás, do São Paulo. O cara joga muito bem mesmo. Um cara grande, forte fisicamente e com boa conclusão. Terceiro gol foi de Inácio também, olha lá. Jogada bastante estranha, né? Ele brigou com o goleiro e fez. O lance foi bastante polêmico e muita gente diz que foi falta, né, nesse lance aí. A gente vai ver o replay, você tire suas conclusões. O próprio Inácio disse que foi falta, né? Ele divulgou na internet aí, falou que achou que foi falta esse lance. Eu também achei que foi falta, mas foi gol, o juiz deu o gol. Então o São Paulo está classificado e vai enfrentar o Criciúma pelas oitavas de final da Copinha. O São Paulo também tem um time bem forte na Copinha. E ainda pela Copa São Paulo de Juniores, o Mirassol também deu adeus à competição, assim como o Grêmio Prudente. E na tarde de ontem, o time enfrentou o Figueirense lá na Rua Javari e perdeu por 1-0. Mesmo assim, a garotada do Leão está de parabéns, assim como a garotada do Grêmio Prudente, viu? Dá parabéns mesmo para as duas equipes. Vários times aqui da nossa região participaram da Copinha, mas só os dois conseguiram chegar na segunda fase e foi uma ótima campanha. A gente viu que o Grêmio Prudente tem até garotos de 15 anos jogando na equipe, ou seja, é uma galera bem de base mesmo, que vai ainda dar muita alegria para o torcedor do Grêmio Prudente, assim como a torcida aqui do Mirassol, ok? Parabéns mesmo para a garotada aqui da nossa região. Vamos mudar de ares agora, falar de crise, né? A crise do Santos não tem fim. Depois de alguns jogadores pedirem para sair, chegou a vez de Leandro Damião. O jogador quer ter o contrato rescindido. O mais interessante dessa história, olha, presta atenção, é que no processo ele alega não receber há vários meses e por isso ele pode ser considerado pobre pela justiça. Vamos ver se ele é pobre, ó. Só para você saber, ele recebe R$ 650
R$ 1.000 por mês. Pobre ele, né? Vamos ver. Aos 34 anos, Ricardo Oliveira precisou se adequar à política financeira do Santos. O atacante vai receber R$ 40 mil por mês. O fato de conhecer a realidade do clube não me assusta. Eu acho que para muitos que vê essa situação como uma crise, eu a tenho como uma oportunidade. As contas de telefone, água e luz estão atrasadas. O Santos teve que parcelar a dívida para não ficar no escuro. O clube deve até uma floricultura da cidade. Ao todo, são R$ 400 milhões em dívidas. E até os funcionários estão com os salários atrasados. A situação é tão ruim que alguns atletas nem se reapresentaram ao clube e entraram na justiça para tentar receber. São os casos do goleiro Aranha, do meio-campo Arouca, Leandro Damião, emprestado ao Cruzeiro, e do lateral esquerdo Mena, que já conseguiu uma liminar para deixar o clube. Até o maior ídolo do atual time teve que se adaptar. Eu que joguei na Europa, eles falam para eu segurar e pagar os outros, deixar o meu salário por último, mas tá tranquilo. Não tem problema não. Nesta semana, a nova diretoria pagou os salários de outubro e novembro. Os dirigentes dizem que as dificuldades financeiras foram agravadas pela má gestão de administrações anteriores. O craque Mengalvio, que ao lado de Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, formou a chamada linha mágica na década de 60, conta que nunca tinha visto uma situação como essa. Eu fico assim triste, chateado e pedindo a Deus que normalize logo que o Santos volta a ser aquele clube grande, aquele clube tanto dentro do campo como fora, né? Olha, é uma pena, né? O Santos sempre foi muito organizadinho ali, né? Um time com uma torcida um pouquinho menor que os outros grandes de São Paulo, só que é um time bastante organizado e aconteceram algumas coisas que deixaram o peixe assim. Eu vou lembrar algumas para vocês, ó. O Santos tinha Ganso e Neymar. Ele não conseguiu fazer o dinheiro que deveria com esses dois craques, né? O Ganso acabou indo para o São Paulo por um preço irrisório, o Neymar também teve um monte de rolo lá, e aí pega o dinheiro que tem e investe em Leandro Damião, mais de R$ 40 milhões, muito dinheiro, R$ 650 mil por mês de salário para o Leandro Damião, é muito dinheiro e ele acabou não resultando nada em campo. Por isso, o time hoje, infelizmente, está colhendo os frutos de más administrações, né? Espero que o Santos dê a volta por cima e não venha cair para a segunda divisão, ou passar por mais dificuldades ainda. A gente torce muito para o Santos. E vamos mudar de esporte, vamos agora para o handball. O time masculino de handball de Birigui trocou o descanso pelos treinos. Os jogadores já estão em quadra, se preparando para as competições desse ano. Conquistar o terceiro título de campeão dos jogos regionais é o principal objetivo. Foco é a palavra que define bem a atuação dos atletas da equipe de handball de Birigui. Apesar do calendário oficial prever férias para os jogadores, eles preferiram deixar o descanso de lado e partir logo para os treinos. Para quem é atual bicampeão dos jogos, tem que treinar para tentar o tricampeonato, né? Todo mundo vai querer desbancar a gente e a gente já começa há uma semana treinando para pegar um ritmo melhor para a nossa equipe. O retrospecto do time é claro que anima os jogadores, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade deles em quadra. Este ano a equipe vai ter muitos desafios pela frente e conquistar o terceiro título seguido de campeão dos jogos regionais será o mais importante e trabalhoso também. O pessoal está motivado, é a principal motivação. Como o Cristiano Ronaldo quer bater o Messi, a gente quer tentar esse terceiro campeonato consecutivo. É por isso que a equipe vem se dedicando na pré-temporada. Aliás, está aí o grande segredo do handebol masculino de Birigui. Rodrigo está no time há 20 anos e já passou por inúmeras fases com o grupo. A atual, segundo ele, tem sido a melhor de toda a história. A gente vem de um bicampeonato dos jogos regionais da primeira divisão. Tem um campeonato do regional da segunda divisão e um vice-campeonato em 2011 da primeira divisão também dos jogos regionais. Fora a liga regional que a gente vem sempre disputando as finais aí, o ano passado a gente foi campeão. Esse time aí é o Real Madrid do handebol regional, né? E depois do intervalo, você vai conhecer o Ladies Camp, uma atividade inspirada em treinamentos militares que vem conquistando a mulherada. Nós já voltamos!